Ora, o que é que diz o relatório do FMI? Em primeiro lugar, confesso honestamente que o FMI calculou mal e subestimou o impacto que as medidas de austeridade tinham na recessão, na economia. Bom, isso é um esforço de contribuição para que outros erros não se cometam. Embora isto tudo parece muito o passaculpismo. Quer dizer, nas vitórias há sempre muitos vencedores, mas nas derrotas, verdadeiramente, as pessoas ficam muito sozinhas. Portanto, e agora vivemos nesta... tem alguma razão quando diz que o FMI quer passar as culpas para os europeus? Não tem razão. Vamos lá ver. O único aspecto desagradável é o espetáculo de divergência dentro da Troika. Isso é... Como é que fica a credibilidade e a confiança das pessoas para que estes programas de ajustamento estão austeros? Mas repare, eu acho que este relatório do FMI tem esta referência, que é uma referência honesta. Porque quando as coisas não resultam, não devemos insistir no erro. E o FMI reconhece que estes programas foram desenhados com uma austeridade que teve consequências mais negativas na economia do que aquilo que tinham previsto. Mas o relatório diz mais. E mais grave é que o relatório reconhece que houve erros cometidos que não foram erros nos resultados, foram erros deliberados. Erros pensados antes. Isto é, o FMI admite que massageou as estatísticas, que de certa forma disfarçou alguns números, por forma a que no primeiro momento de ajuda à Grécia, a situação grega estivesse dentro dos parâmetros com que eles costumam analisar a sua entrada nos programas de ajuda. E quais são as consequências deste relatório para Portugal? Eu acho que isto põe em causa a credibilidade das instituições e afeta seriamente a credibilidade das instituições. E destes programas e não apenas do FMI. Ou não? Sim, claro, principalmente no que diz respeito à austeridade. Mas o pior é quando nós começamos a imaginar que estas instituições massajam números apenas para serem mais fiéis a alguma orientação política, ou a alguma doutrina política, ou a alguma ideologia, do que propriamente relativamente à objetividade das coisas. E nós já vimos isso acontecer aqui no nosso país. Há suspeitas que todos nós podemos pôr de cima da mesa relativamente àquilo que diz a Troika, que está tudo bem, e aos resultados que nós vemos. Isto não está a correr bem. E por isso a Troika tem aqui um desafio de não ceder ao oportunismo político e de se manter numa linha de objetividade relativamente à evolução do país. Mas o que mais me choca nisto não é tanto as divergências dentro da Troika. Então. É agora esta nova moda de os partidos que estão no governo culparem a Troika de tudo o que está a passar. Neste último orçamento retificativo, tive a oportunidade de ver os dois discursos do PSD e do CDS. E ambos diziam a mesma coisa. É preciso agora não deixar que a Troika nos imponha as medidas. Bom, tem mais força perante a Troika. Uma dupla mistificação. A primeira mistificação foi a mistificação do ministro Vítor Gaspar, que é pretender, se o ministro Vítor Gaspar quer regressar ao passado, eu sou obrigado a regressar a esse passado, é pretender que a Troika veio para Portugal porque o anterior governo obrigou a isso. Eu recuso essa visão. Acho que isso é uma mistificação. A Troika veio para Portugal porque houve uma crise política que nos obrigou a pedir ajuda. Durante meses a fio, eu dei o meu melhor para que Portugal não pedisse ajuda. E avisei todos os protagonistas políticos das consequências que teria o chumbo do PEC 4 e a abertura da crise política. Portanto, ou seja, só essa abertura da crise política foi determinada pela ambição de poder, legítimo, mas foi também determinada pela ideia que, com a Troika aqui, mais facilmente aplicariam o seu programa político. E isto conduz-me à segunda mistificação. É que o PSD e o CDS, quando chumbaram o PEC, o que verdadeiramente queriam é que ter um programa de ajuda que melhor os levasse a cumprir o seu programa. Lembra-se do que foi dito pelo atual Primeiro-Ministro. Este programa da Troika é o nosso programa. Sim. Nós queremos ir além da Troika. E agora, 2 anos depois, vêm dizer que foi a Troika que lhes impôs as medidas. Não, isso não é verdade. E de tal forma não é verdade que eu recordo bem que da primeira vez que o Primeiro-Ministro foi ao Parlamento, ainda na discussão do seu programa, ele foi logo anunciar medidas além da Troika. E não foi a Troika que lhes impôs. Foi o Governo que sugeriu e propôs à Troika. Então vamos ver essa... Portanto, se me permite, eu acho que essa declaração é muito elucidativa dessa verdade histórica. Pedro Passos Coelho, de julho de 2011. O peso desta medida fiscal temporária seja equivalente a 50% do subsídio de Natal acima do salário mínimo nacional. Esta contribuição especial
apenas vigorará no ano de 2011. Repare, o Primeiro-Ministro faz esta declaração um mês depois de ter sido eleito Primeiro-Ministro, em julho de 2011. Portanto, não me venham dizer que foi a Troika que impôs esta medida. Não, foi o Governo que desejou ir além da Troika. E grande parte das medidas que foram tomadas, como o corte nos subsídios aos funcionários públicos para o ano a seguir, foram determinadas pelo Governo. Portanto, vir agora com total hipocrisia... Não, desculpe, eu não estou de acordo com isso. Acho que não era necessário. Eles tinham um programa. Podiam dizer, nós não nos afastamos deste programa. Eles quiseram mudar o programa, mudaram-no 7 vezes, sempre para lhe acrescentar a austeridade. E a austeridade resultou no que resultou. Em maus resultados para a economia, para o emprego, mas também para as finanças públicas. Por isso, vir agora dizer que a culpa é da Troika, não foi do Governo, foi a Troika que impôs as medidas, é outra mistificação histórica. Foi o Governo que, no primeiro momento, porque também era pedir demais à Troika, que se opusesse a mais medidas de austeridade que o Governo lhe propusesse. Isso talvez fosse pedir um pouco mais. Portanto, a ideia que o Governo agora vem pretender vender, não. Foi a Troika que nos impôs e nós agora estamos em melhores condições para lhe responder. Desculpe, isto corresponde a uma mistificação. Foi o Governo que decidiu ir além da Troika, que apresentou várias medidas para... Não direi que as impôs à Troika, porque o programa, afinal de contas, é português. Mas vir agora o PSD e o CDS dizer que a culpa é da Troika, eles é que nos impuseram as medidas, desculpa, isto é uma mistificação histórica. E quando disse que a Troika foi trazida por eles e não propriamente por si, isso significa que achou-se traído quando pensava que o PEC 4 ia passar? Repara, eu não falo de traições. Eu o que tenho é a minha própria interpretação e não aceito que haja um julgamento feito por outros que passa em contraditório. A minha versão é esta. Nós fomos obrigados a pedir ajuda. Eu lutei durante meses a fio para que não pedíssemos essa ajuda. Construí uma solução que era o preço para não termos ajuda. Avisei os portugueses e os responsáveis políticos daquilo que se poderia vir a passar no país se o PEC 4 fosse chumbado, tivéssemos uma crise política. Eles desejaram essa crise política e desejaram-na também para efeitos de melhor aplicação do seu programa, que aliás estão a aplicar. E virem agora dizer que foi o anterior governo que trouxe a Troika e que nós até nos opusemos à Troika, desculpe, isto é uma mistificação em 2 andamentos. Já não é uma simples mistificação, uma dupla mistificação. José Sócrates, reforma do Estado. Vítor